Oi, pessoal. Bom, para começar a falar a respeito desse assunto, eu gostaria antes de dizer que eu gosto sempre de apontar que um determinado assunto ou conceito sempre tem dois lados. Enfim, eu penso sempre assim, que sempre tem dois lados, uma questão. Então, para falar a respeito de sedução, eu gostaria de apresentar para vocês uma definição. Então, a sedução, conjunto de qualidades e características que despertam simpatia, desejo, amor, interesse, etc. A gente pode dizer que é positivo. Sedução, capacidade ou processo de persuadir ou perverter. Pode ter uma conotação negativa. Enfim, aí a gente pode dizer de qualidade, aquilo que encanta, aquilo que seduz, que atrai. Mas o que eu acho interessante é que a gente pode usar a sedução como algo neutro. Ou seja, a sedução pode pender para o lado negativo quanto também para o positivo. Seria positivo quando eu uso um conjunto de qualidades, né, que eu possuo, qualidades, né, traços positivos que chamam a atenção de alguém. Então, assim, a pessoa passa a me admirar pela minha capacidade de sedução, que não foi para manipular, mas foi simplesmente porque eu tenho determinadas qualidades que no seu conjunto seduzem. E eu posso dizer também que a sedução tem uma alta carga de manipulação, se eu usar para essas características que eu li agora por último, que seria para perverter, né? Como é que ele colocou aqui? Perverter. Exatamente isso, persuadir. Então, aí já estaria num lado mais negativo, que tem a ver com manipulação. Em quais contextos a gente via muito isso? No contexto, principalmente, de monarquia. Existia muita sedução, ou seja, a gente via para você chegar à monarquia, contexto político, enfim, né? A gente pode citar assim, monarquia, política, tudo igual. Mas assim, simplesmente a pessoa queria chegar no poder ou ascender ao poder, né? E usava de manipulação para isso. Certo? Porque ela usava... E aí eu entro na questão da própria manipulação no sentido mais grosso, né? A sedução pelo corpo, Aí a gente pode falar das cortesãs, a gente pode falar desse tipo de sedução, a gente pode falar de trapaças, a gente pode falar de vou te dar isso em troca disso, troca de favores. Existem vários tipos, né? Então, assim, na política principalmente, isso é algo muito presente. Então, o que a gente pode dizer é o seguinte: a sedução tem os dois lados, tem o lado positivo e tem o lado negativo, né? E como a sedução pode ajudar, né, num determinado contexto? A sedução pode ajudar bastante quando a gente se propõe a comunicar, porque a comunicação pode ter um viés, uma carga alta de sedução. A partir do que eu falo, eu posso seduzir, eu posso conquistar, eu posso te cativar. E aí o conjunto da obra, comunicação, beleza, enfim, né, articulação, que também a gente pode chamar dos componentes lá das competências sociais, da competência social. Então, assim, existe sedução. Então, existe sedução de vários, né, em vários níveis,
que podem me ajudar em diversos contextos da minha vida. E aí o que vai ser a medida disso é justamente a questão da ética, né? Então assim, da ética que eu tenho diante de uma situação, ela que vai determinar a qualidade da sedução que eu tô usando. Qualidade para chamar de positivo ou negativo, vamos chamar assim, né? De benéfica ou maléfica, sei lá, vamos dar a qualidade que a gente achar. E aí nisso a gente pode parar para pensar que a sedução que não é positiva tem uma alta carga de manipulação. Então assim, eu manipulo para conseguir aquilo que eu quero. Então eu vou usar de artifícios que não são verdadeiros, são irreais, máscaras, para poder conquistar alguém. E aí a gente vê vários vídeos aí na internet sobre a arte da sedução, né? E inclusive tem vários livros. Eu gosto de estudar essa temática. Essa temática é interessante a gente estudar e perceber que não, peraí, assim, dá pra gente usar o outro lado da situação. E até pra gente melhorar a nossa comunicação. É importante a gente conhecer. Só que a gente precisa ver o que tá por trás, né? O que dosa a sedução é justamente a ética que eu tenho diante de alguma tarefa, do meu objetivo, né? Só um minuto. Então, só pra gente continuar, a questão do mistério, toda vez que você vê uma situação, dá um ar de mistério, isso tem um tanto de sedução também por trás disso. Enfim, tem uma série de questões que dá pra gente esmiuçar e aprofundar. Tem um livro, este daqui, chamado A Arte da Sedução. Eu recomendo para quem gostaria de estudar ou aprofundar esse tema. Eu li esse livro, tá, inteiro. Esse livro é do Robert Greene, enfim. Esse livro, ele fala de diversos tipos de sedução que você pode desempenhar. Claro, o objetivo é seduzir, conquistar alguém. E ele fala desde aquele tipo de pessoa cuidadora, né, até aquela pessoa que, enfim, que ignora, que dá o gostinho, sabe? Tipo assim, joga a isca e depois cai fora, sabe? Pra ver se a pessoa morre. Enfim. A conclusão que eu cheguei quando eu li esse livro foi, nossa, isso daqui é totalmente manipulação, assim. E não achei tão ético, né? Enfim, quem entende um pouquinho de psicologia vai perceber muita coisa nesse livro. Mas assim, eu achei bem interessante. Por quê? Porque um dos assuntos que eu gosto de abordar é a mulher. A mulher, sempre quando a mulher é bonita ou chama atenção, a beleza dela sempre sobressai a qualquer outra questão. Quando coloca ela num vídeo ou quando coloca numa propaganda de TV, é sempre a beleza dela que se destaca. Nunca é a inteligência, nunca é alguma competência que ela tem, mas sempre é a beleza. E aí, utiliza-se da sedução justamente para fazer diversas campanhas publicitárias, colocando a mulher em evidência. Por exemplo, um exemplo disso, propaganda de cerveja, né? Essas coisas. Eu acho que tem muitas outras aí, porque faz tempo que eu não vejo TV, então eu não vou saber dizer, mas tem muitas propagandas que colocam a mulher em evidência. E assim, não é só na TV. A gente vê isso em revistas, né? Então é sempre a mulher que está em destaque. E aí existe uma história por trás disso, que a mulher sempre foi vista pela sua beleza. Ela sempre foi vista como objeto de desejo do homem. Ela nunca pôde ter uma autonomia
para trabalhar, né? Porque era o homem que cuidava da casa, ela tinha que cuidava das finanças e ela tinha que cuidar da casa e dos filhos. Essa cultura até hoje é disseminada. Então, assim, é uma cultura que é sustentada até hoje e a mulher até hoje está lutando pela sua emancipação. Enfim, isso é só um detalhe que eu quis pontuar a respeito da sedução. Então se coloca muita mulher como pivô de muitas situações no quesito sedução, quando na verdade também existem muitos Dom Juans que fazem esse papel, né? Mas assim, não se dá destaque para isso. A mulher é sempre o pivô da situação, seja ela qual for, né? De constrangimentos e tal. Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso, na verdade, que eu tô expandindo, abrindo muito essa questão, é que a sedução sempre... É possível que a sedução tenha dois lados. E ela... mas o lado que predomina é a da manipulação e as pessoas não percebem. Entende? Então, assim, existe sedução na rádio, existe sedução na TV, sedução no sentido de que eu vou te mostrar algo surpreendente no final deste vídeo. Então, continue assistindo, porque você vai ver algo surpreendente ao final deste vídeo. Isso é um tipo de sedução. O mistério, o sensacionalismo, tudo isso atrai a atenção. E por que atrai? Porque as pessoas estão acostumadas a absorver e não questionam as coisas, né? Então, assim, o que eu quis dizer com esse vídeo é que existem dois lados, duas faces de uma mesma situação. No caso da sedução, existem dois lados. E assim, é importante que a gente fique atento para isso. Porque pra gente não se deixar enganar no dia a dia pela sedução do outro, das coisas, das situações, de uma massa, né, de uma sociedade, de um governo, entende? Principalmente nesse ano de eleição, assim, é importante a gente prestar atenção na sutileza da sedução. Isso é algo interessante. Se você quiser saber mais sobre esse tema, eu vou deixar algumas recomendações abaixo para vocês pesquisarem, aprofundarem, mais além dessa dica, desse livro que eu passei, embora esse livro não seja para todos, mas assim, use com moderação, mas eu vou deixar algumas sugestões de pesquisa a respeito do tema nesse abaixo aqui na descrição. Então, assim, fica a dica para vocês ficarem mais atentos às seduções do dia a dia, né? Porque o belo nem sempre é aquilo que ele aparenta ser. O belo nem sempre é belo, certo? E a beleza, claro, a beleza é muito subjetiva. Depende muito de quem tá olhando para ela, para definir como belo, né? Mas assim, é cuidar, né, principalmente pelas falsas belezas, entende? Nem tudo que é belo realmente tem como qualidade principal a beleza. Então, assim, visto que a beleza é superficial, né? Então, assim, que tipo de beleza que a gente fala? Beleza externa. Né? Agora, a beleza interna é algo que é sutil. E a sedução, ela mescla a beleza externa com a interna, ela busca o emocionalismo, busca cativar o outro pelas emoções, deixando de lado o discernimento, a inteligência. Então é interessante você parar para perceber como detectar pessoas sedutoras, que é aquelas que seduzem pelo olhar, aquelas que seduzem tanto corporalmente quanto pela lábia, e ela vai te pegar pelas emoções. Sejam elas aquelas emoções escrachadas, né? Aquelas descaradas, seja aquelas mais sutis, né?
Tem muitos psicopatas aí que utilizam de sedução. Aliás, os maiores psicopatas são sedutores. Então, por isso que eu acho muito importante a gente valorizar esse tema, porque a sedução permeia alguns males sociais aí que são presentes sem a gente se tocar. São sutis, que justamente repercutem, né, de uma forma midiática sensacionalista, vamos chamar assim. Por exemplo, aquele cara que seduziu muitas mulheres, aquele cara que foi preso porque estuprou sei lá quantas, enfim, né? Ou aquela mulher que usou de sedução para conseguir roubar, enfim, né? Então, assim, ou aquele cara que nem um pouco parecia, que daí não tem nada a ver com o contexto de afetividade, aí tem a ver com lábia, né? Então, o cara seduz o outro, consegue o que ele quer, mas por trás disso tudo tem uma baita de uma manipulação. Então, assim, é pra gente cuidar, é importante a gente reconhecer as pessoas sedutoras. Então, fica a dica aí, né, do livro, fica a dica aí das dicas que eu dei aqui embaixo, né, de leitura. E vamos em frente. Espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma. Abraços, dê um curtir, dê um like no vídeo, dê um like na página se você ainda não curtiu e compartilhe. Beijos!